A velha questão dos salários, Sr. João Reis, que foi aqui colocada pelos ouvintes. Em relação Ou seja, a essa... uma questão interna, exato, não propriamente para exato, a não, pronto, podemos fazer falar, parte podemos falar estruturalmente da responsabilidade moral, se calhar. Exato. Nós pensamos que no nosso caso, e falou-se aqui da Comissão Sindical, e esta semana tivemos nosso debate anual em torno do caderno negocial permanente. E esta é uma questão que às vezes é posta, mas que no nosso caso, felizmente, não existe essa discriminação salarial. Portanto, nós temos estado a aperfeiçoar a nossa remuneração através do sistema de remuneração por competências e no mérito. Não somos os donos da razão, claro, mas pensamos que temos estado a estabilizar esses aspectos de trabalhar no sentido de cada vez mais impormos sistemas de remuneração o mais justos possíveis e o mais transparentes e objetivos. Também para dizer que em relação a uma pergunta ainda relacionada com os aspectos da empregabilidade, que decorre da nossa responsabilidade social fazermos com que esta empregabilidade beneficie sobretudo os angolanos e neste aspecto sobretudo também a juventude e os trabalhadores da Lunda Sul. Nós não temos também nenhum aspecto discriminatório em recrutarmos trabalhadores de todo o país, angolanos sobretudo, mas o nosso foco é sobretudo o emprego na Lunda Sul. Nós podemos dar inclusive aqui uma estatística que nós temos, depois de um processo de terceirização, e também dizer que não obstante a crise nós não despedimos ninguém. Nós conseguimos manter os postos de trabalho intactos, conseguimos promover alguns empresários, algumas empresas locais A prestação de serviços. na prestação de serviços, e neste momento nós teremos aproximadamente 2.285 angolanos e somente 176 expatriados. E dizer mais que, mesmo nos aspectos de liderança, a esmagadora maioria da liderança hoje do Catoca e dos postos-chave são tanto pilotados por angolanos. Isso também é algo que nos orgulha, mas sempre dizendo que nós... Não há disparidade salarial. Não há disparidade salarial que tenha alguma relação, alguma causa no aspecto de origem do trabalhador. Isso aqui podemos, portanto, e nós temos também a Comissão Sindical, disse aqui um nosso ouvinte que devia cá estar, isso poderá ser confirmado mesmo com a Comissão Sindical do Catoca. E para completar, aqui um ouvinte disse bem que se deve também essa responsabilidade social abarcar a cultura e o desporto. Eu penso que é importante que as empresas vejam também esta, sobretudo em regiões onde, pelo contexto, portanto, essa atividade é muito mais difícil. E nós realmente temos alguma experiência, porque nós desenvolvemos grupos de teatro, grupos de dança, temos inclusive professores e monitores a full time, e temos, nesse momento, movimentamos mais de 500 jovens em atividades esportivas. Tudo isso na região. Vocês. Sim, inclusivamente nós participamos, não com o nome do Catoca, mas o Grupo Desportivo Saurimo, que é inteiramente patrocinado pelo Catoca, inclusivamente participa não só na massificação, mas até na competição, e tem conseguido, nas chamadas mais jovens, competir de forma muito boa a nível dos campeonatos nacionais. Mas só para dizer que esse é um aspecto que nós também não queremos descurar, da responsabilidade a nível cultural, essa parceria com os... Muito bem, Sr. Paulo Pizarro, a responsabilidade social, mas neste aspecto que alguns ouvintes referiram o salário, já falamos do recrutamento, claro, e do contexto do próprio país. Portanto, em relação aos salários, nós, a BP, temos padrões e temos regras e temos políticas social, em relação a salários e benefícios. Neste aspecto que alguns ouvintes referiram o salário, já falamos do recrutamento, claro, e do contexto do próprio país. Portanto, em relação aos salários, nós, a BP,
temos padrões e temos regras e temos políticas em relação a salários e benefícios que nós seguimos para assegurar que não há nenhum tipo de discriminação e que é feita de forma transparente e com oportunidades iguais para todos. Isto também em relação às promoções. Mas eu quero explicar aqui um bocadinho porque que às vezes as pessoas veem uma certa diferença entre os salários dos expatriados e os salários dos angolanos. Isto tem a ver com o mercado onde os expatriados estão inseridos e o próprio conceito de expatriado. O expatriado é um trabalhador estrangeiro que não reside, portanto, ele não reside em Angola permanentemente. Ele é contratado para um determinado período de tempo que é regulamentado pelo Decreto 06 de 2001 e que diz que não deve ser inferior a 3 meses e não deve ser superior a 36 meses, portanto não deve ser superior a 3 anos. E, portanto, é um empregado estrangeiro que está em Angola temporariamente para exercer uma certa função ou para trabalhar num certo projeto, normalmente porque não se encontrou quadros angolanos com a referida experiência e qualificação para exercer a tal função. Ora bem, eu para ir buscar um quadro expatriado, digamos, se eu preciso de um engenheiro classe A, se eu for buscar, por exemplo, à Índia, nós fazemos as pesquisas de mercado, as sondagens de mercado, e, por exemplo, eu estou a falar figurativamente, portanto, a título de exemplo, um engenheiro classe A pode-me custar $1000 por mês, na Índia, porque é o que o mercado paga na Índia. Mas se eu for, por exemplo, à Inglaterra, um engenheiro classe A, se calhar já me custa $8000 por mês. E se for aos Estados Unidos, se calhar custa-me 10.000 por mês, e se for a Angola, custa-me 5.000 por mês. Ora, eu não posso esperar, não posso trazer um engenheiro de classe A, por exemplo, da Inglaterra, onde ele, se calhar, custa-me 8.000 por mês, trazê-lo para aqui, para Angola, portanto, com a referida experiência, etc., trazê-lo para aqui e pagar-lhe 5.000 por mês. Porque é o que eu pago, o salário que eu pago ao angolano. Agora, a pergunta pode ser, porquê que nós então não vamos subir todos os salários dos nossos engenheiros e dos outros expatriados, se calhar vêm de outros sítios, do Brasil, da Índia, padronizar tudo, por classes. Por classes. Isto há toda uma série de fatores a nível de recursos humanos e a nível da própria economia do país, porque o produto interno bruto de uma Inglaterra, ou dos Estados Unidos, ou da Índia, é diferente do produto interno bruto de Angola. O produto interno bruto da Inglaterra permite, se calhar, que haja um salário mínimo que é muito superior ao salário mínimo que é praticado em Angola. Permite que haja, digamos, salários médios para engenheiros à volta de, se calhar, dos 8.000, enquanto o nosso aqui é muito inferior a isso. E se nós resolvermos duplicar ou triplicar os salários de todos os nossos trabalhadores angolanos e formos, digamos, para já temos que decidir, vamos comparar com o quê? Com o expatriado da Índia, ou é com o expatriado do Brasil, ou é com o expatriado dos Estados Unidos, temos que definir qual é o padrão. E depois de definir esse padrão, se realmente quisermos aplicar todos esses salários, benefícios e tudo isso que eu sou obrigado a dar para conseguir atrair, senão eu nem sequer consigo trazê-lo para cá, um expatriado de um desses países, eu vou causar um efeito em cadeia na economia angolana, porque provavelmente as outras instituições, portanto o Sonangol, o Banco Nacional e outras empresas privadas vão ter que subir os salários, né? E isto vai ter um impacto na inflação e na economia angolana que não vai conseguir suportar, porque nós temos um outro tipo de produto interno bruto. A nossa economia está a crescer e nós temos vindo a ver que o crescimento médio dos salários dos trabalhadores angolanos na indústria petrolífera tem andado à volta dos últimos 5 anos, à volta entre 15% a 20%, enquanto que o crescimento médio dos salários, por exemplo, de um trabalhador na Inglaterra ou num outro país, anda provavelmente à volta de 1%, 2%, 3%, muito inferior a isso. Eu soube recentemente, portanto no ano passado, através das sondagens salariais que nós fazemos, que os salários médios dos trabalhadores angolanos da indústria petrolífera já ultrapassaram os salários médios da indústria petrolífera, por exemplo, na Nigéria. Portanto, nós, à medida que a nossa economia vai crescendo, nós vamos podendo pagar melhor aos trabalhadores, criando mais